Quero te convidar para ler uma passagem da Bíblia que está em Mateus capítulo 8. E eu quero em alguns minutos repartir alguns princípios de 3 versículos que nós vamos ler. Mateus capítulo 8. Eu queria convidar você, 4 versículos para lermos juntos. Mateus 8, versículos 1, 2, 3 e 4. Diz assim: quando ele desceu do monte, na verdade é uma referência ao fato de que Jesus antes aqui, deste momento, ele estava no monte, onde nós chamamos o Sermão do Monte. Ele estava pronunciando uma série de ensinos que, se você for ler na Bíblia, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são princípios e valores para a sua vida e para a minha vida, para que nós tenhamos uma vida de sucesso, para que nós tenhamos uma vida, na verdade, de vitória. Porque nem sempre sucesso, na perspectiva do mundo, representa vitória na perspectiva de Deus. E logo após esse momento de Jesus pronunciar esse discurso, é que nós entramos aqui no capítulo 8, e essa leitura diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Vamos orar? Pai, obrigado porque quando nós abrimos a Tua Palavra e nós lemos histórias de vidas, de gente como eu, gente como nós, gente normal, gente que tem desafios, gente que tem problemas, gente que tem enfermidades, gente que tem lutas, gente que tem batalhas, gente que por vezes estão, ó Deus, discriminados, pessoas que estão por vezes, ó Pai, à margem, pessoas que estão prisioneiras. Pai, nós podemos olhar para essas histórias na Bíblia e perceber como é que Jesus olhou para elas, ó Deus, e ver como é que Jesus se manifesta na vida dessas pessoas, quando essas pessoas caminham na direção dEle. Por isso, Pai, nesse momento, nessa noite, nesse precioso tempo que o Senhor vai nos dar agora para meditar na Tua Palavra, eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor gere hoje aqui encontro poderoso entre Jesus e pessoas nesse lugar. Ó Deus, como foi o encontro desse leproso com Jesus, transformador para a vida dele, Pai, eu creio que o Senhor tem isso para hoje à noite. E eu clamo isso no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré, o Jesus que caminhou na Galileia e que realizou milagres. Eu oro no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos aqui creem que Jesus pode transformar histórias e destinos de pessoas? Levanta a mão. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus é poderoso para mudar a história do ser humano, o destino, a condição, o estado, a situação. Jesus é o único, na verdade, que tem poder. E a propósito, não tem nada a ver com religião. Não tem absolutamente nada a ver com qualquer propósito que alguém pense que a religião batista, evangélica, ou espírita, ou umbandista, ou católica, ou judia, possa gerar na história de um ser humano. Não é possível. A religião em si, ela é morta. Mas quando se trata de Jesus, nós então estamos falando do próprio Deus. Um Deus que abriu mão da posição de Deus. Filipenses capítulo 2 diz isso. Veio à terra, se fez um homem como eu e você. E aqui então ele começa a estabelecer o reino dele. E esse reino tem como objetivo transformar o ser humano e levar esse homem a um encontro tão transformador na sua história, na sua vida, que nunca mais ele
ela serão os mesmos. E aqui exatamente disso que se trata essa história. Jesus tinha pronunciado o sermão, não é, esses ensinos do capítulo 5, 6 e 7, que eu recomendo que você possa tentar ler, né? Abre lá no seu celular depois Mateus, capítulo 5, 6 e 7, e você leia o que Jesus vai ensinando sobre a vida. Mas depois que ele termina aquele discurso, agora lá em Jerusalém, ou melhor, lá em Israel, quando nós fomos agora, nós tivemos a oportunidade de ir a este lugar como sendo o possível lugar onde Jesus pronunciou esse sermão da montanha. De fato, um lugar assim onde a acústica era perfeita para que Jesus pudesse trazer aqueles ensinamentos. Mas o texto diz que logo após aquelas mensagens, aqueles ensinos, o texto diz assim que grandes multidões o seguiram. Grandes multidões o seguiram. E amado, o que eu acho curioso desse texto, começando por aí, é que Jesus começou a fazer uma revolução tão poderosa na vida de pessoas em Israel, que nós cantamos uma música aqui hoje que dizia assim, alguns diziam que ele era um profeta. Começaram a dizer, não, ele é um profeta, porque como é que ele pode fazer essas coisas? A música que cantamos diz que alguns começaram a dizer assim, não, ele é um revolucionário, ele é um qualquer, um cara que está criando tumulto, e de fato a Bíblia registra esse tipo de fala sobre Jesus. Mas nós declaramos hoje aqui que Jesus era o Filho do Deus vivo. Amém, gente? O próprio Deus na terra. E então, quando as pessoas começam a ouvir do que Jesus estava fazendo na vida das pessoas, a Bíblia diz que multidões começaram a correr atrás de Jesus. Começaram a tentar encontrá-lo onde ele estaria, onde ele passaria. E ali naquela região da Galileia, que é o norte de Israel, foi o lugar onde Jesus mais realizou os seus milagres. Aqui nós estávamos exatamente próximo a Cafarnaum, na região ali da Galileia. E as multidões foram atrás de Jesus. Agora preste atenção, porque tem algo lindo aqui, algo muito poderoso aqui. Porque, querido, certamente, como hoje à noite aqui, quando se fala de multidão, de muita gente, de pessoas, nós estamos falando de histórias, amém? Nós estamos falando de vitórias diferentes, mas nós estamos também falando de quê? De dores. Nós estamos falando de problemas, porque o que acontece aqui hoje à noite, nesse grupo de pessoas que aqui está hoje, é um universo tremendo de pessoas que Deus conhece, Deus vê, que tem as suas histórias de vitórias, histórias de derrotas, tem os seus aspectos positivos na sua vida particular, mas tem também as suas batalhas de alma, tem as suas enfermidades de ordem por vezes físicas, enfermidades por vezes de ordem emocional, de ordem espiritual. E o que é importante, querido, desse texto é que em meio àquela multidão, é como se Deus decidisse olhar para um homem. E a Bíblia diz que ele era o quê? Ele era o quê, gente? Leproso. Ele era leproso. Ou seja, querido, naquela multidão certamente tinham pessoas melhores do que aquele leproso. Naquela multidão certamente tinham pessoas que tinham uma condição social melhor do que o leproso, até porque o leproso, ele vivia fora da cidade, ele ficava afastado. Quando as pessoas chegavam próximo dele, 3 a 5 metros, ele tinha que gritar. Presta atenção na condição, no estado sociológico da vida daquele homem, porque quando alguém aparecia próximo, vindo na direção dele sem ver o leproso tinha que botar a mão na boca e dizer, imundo, imundo, imundo. Ele tinha que gritar que ele era imundo para que a pessoa não se aproximasse. Esse era o estado daquele homem. Mas, queridos, o amor de Deus, presta atenção, o amor de Deus, ele olha para nós não como alguém imundo, ele olha para nós com um outro olhar. É diferente. E aqui hoje à noite, deixa eu te dizer, querido, talvez você entrou aqui, você olha para a tua condição, e você olha para você por causa das loucuras que talvez você já fez na vida, talvez ainda tão novo como adolescente ou jovem, você já tem feito na sua vida, e você está dizendo, eu me sinto imundo. Deixa eu te dizer, Deus hoje quer se encontrar contigo aqui nesse lugar. Ele quer se encontrar, porque Ele olha diferente para você. E olha para o texto, eu quero te ajudar a entender que esse leproso, ele dá 3 passos, ou melhor, 4 passos. E esses 4 passos que ele dá, observa bem, transformam definitivamente a história dele.
Definitivamente. O primeiro passo, o texto diz o seguinte, olha só. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Eu quero te conduzir aqui a 4 passos para que você tenha uma transformação pessoal. 4 passos. O primeiro deles, a Bíblia diz que esse leproso o quê? Ele fez o quê? Aproximou-se de Jesus. Ele olhou para Jesus e ele foi na direção. Agora presta atenção, não é uma coisa simples para um leproso, pelo histórico que eu já te dei do contexto social dele. Na verdade, esse homem ele está rompendo barreiras. Esse homem ele decidiu no seu coração, ele entendeu no seu coração que só Jesus podia mudar a sua história e que ele iria enfrentar o que fosse para que ele pudesse ter um encontro de transformação pessoal na sua vida. Oh, cara. E é tremendo, e ele vai na direção de Jesus. Agora deixa eu te dizer o que acontece quando a gente se aproxima de Jesus. A propósito, quando estão lendo esse livro aqui, 40 dias, levanta a mão, deixa eu ver aí quantas pessoas aqui estão lendo. Tem sido demais, né? Deixa eu ler para você só uma partezinha pequena aqui. E ele fala sobre isso no dia 12, e ele vai falando sobre a importância de a gente buscar a Deus. Presta atenção. Ele vai falar sobre o anelo. É uma palavra bem antiga, então a palavra é o seguinte: sede, desejo ardente. É uma fome, presta atenção, é uma fome por se aproximar de Deus. E queridos, e aí deixa eu te explicar um versículo na Bíblia que diz o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Fala comigo isso, aproxime-se de Deus. Repete, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Jesus está aqui hoje, Ele está aqui nesse lugar. Há uma promessa que diz: onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidos no nome. Ele não está aqui porque é um prédio que a gente chama de igreja, não, a gente nem acredita nisso. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no nome de Jesus, em torno do nome, isso pode ser embaixo de uma árvore, isso pode ser num café, isso pode ser num deserto, isso pode ser num auditório como esse. Se eles decidem correr na direção de Jesus, algo vai acontecer. Porque a Bíblia diz que se você se aproximar de Deus, Ele vai vir na sua direção. E isso é o começo da história desse leproso. Ele se aproxima, mas o segundo texto continua dizendo que ele não apenas se aproxima, mas ele decide adorar de joelhos a Jesus. E queridos, é tão importante entender o que está acontecendo aqui, porque quando a gente fala de adoração, a gente precisa entender que existem 2 dimensões. A primeira dimensão, querido, é o entendimento de quem eu sou. E a segunda dimensão é o entendimento de quem Deus é. Para que haja algo na tua história de vida de transformador, você precisa primeiro entender quem você é. E esse cara sabia: eu sou um leproso e eu preciso de uma mudança radical na minha vida. Agora presta atenção, quando ele se aproxima de Jesus, ele está entendendo a segunda dimensão. Ele tem um entendimento que é: só uma pessoa, só Jesus pode tocar na minha vida e transformar a minha história. Interessante, nesse livro, lendo sobre adoração, hoje inclusive, o autor fala assim, olha só que coisa legal, ele diz exatamente assim: a adoração agradável a Deus. Então pensa agora no leproso, ele está indo na direção de Jesus. Imagine agora que Jesus considera a adoração daquele leproso aceitável, ok? E o autor diz o seguinte: a adoração agradável, aceitável a Deus, ela é profundamente emocional. Olha só que profunda. Ele está dizendo o seguinte: quando alguém vai adorar a Deus, envolve a emoção. E aqui no caso do leproso, envolve todas as emoções que aquele homem tinha, de desprezo, de rejeição, de abandono, de humilhação. Todas essas emoções estão envolvidas naquela situação da adoração daquele leproso. E ele vai, mas olha só o que o texto diz. Diz que além da adoração ela ser emocional, a outra dimensão, olha só o que diz.
A adoração aceitável a Deus é profundamente emocional e profundamente consciente. Ela é consciente. Nela usamos o coração e a mente. Esse leproso, ele tinha as emoções, ele tinha a consciência do Deus a quem ele ia adorar. Deixa eu te dizer, nós estamos nesse auditório hoje aqui numa grande festa, adorando um Deus que é vivo, único e poderoso para mudar a história de qualquer pessoa, em qualquer situação que ela esteja. Eu quero te convidar a ir na direção de Jesus hoje, se aproximar, mas adorar com a sua emoção e com a sua consciência a esse Deus que está aqui. Em terceiro lugar, olha só o que há aqui. O texto diz que ele adora de joelhos e ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E aqui é o terceiro passo. Ele se aproxima, ele adora, mas ele crê. O coração dele se aproxima de Deus com fé. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu creio, eu sei que se tu quiseres, agora mesmo tu podes me purificar. Eu quero te convidar hoje a se aproximar de Jesus, mas não de uma forma qualquer. Eu quero te chamar hoje para se aproximar de Jesus, sabe como? Com fé. Com fé. Eu quero que você olhe para a sua lepra hoje. Eu quero que você olhe para você. E você vá na direção de Jesus e diga: Jesus, eu sei que se tu quiseres, tu pode mudar a minha história hoje. Eu não sei qual é a tua lepra, eu não sei se é um vício, eu não sei se você já está como jovem envolvido em álcool, né, em sexo deliberado, eu não sei se a tua lepra é mentira, eu não sei se a tua lepra, eu não sei qual é, eu não sei se é insegurança, eu não sei se a tua lepra é medo, eu não sei, mas o que eu sei é que se você crê hoje em Jesus, Ele vai tocar em você, e Ele vai curar você, e a palavra diz que Jesus fez isso imediatamente. Olha que coisa poderosa. Não vai ser amanhã, é hoje. Jesus quer fazer hoje. Aproximar, adorar, crer. Mas eu deixo te dar a quarta atitude daquele homem que foi curado. O texto diz que ele se aproxima e ele diz: Senhor, Senhor, se você quiser, você pode me curar. Tem fé. Mas deixa eu te falar, aqui tem clamor, tem um grito de alma, tem clamor, tem algo que vem de dentro. O que acontece na história desse homem é que já há muito tempo ele vinha sofrendo. Para mim, clamor tem a ver com isso. Para mim, clamor tem a ver com o tempo que eu estou vivendo naquela condição, naquela situação, sem mudança, sem transformação, e que chega um dia que você diz assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa dor do meu relacionamento com meu pai, com minha mãe. Eu não aguento mais a dor que eu estou vivendo dessa prisão que eu tenho passado emocional. E é hora, querido, que você precisa dar um grito, gritar, clamar, e a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Olha só o que ele promete, ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes, grandes, porque Deus é grande, Deus não é do seu tamanho, Deus não é do meu tamanho, coisas grandes e ocultas, ou seja, você não sabe quais são. Ele diz: eu vou ouvir, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei grandes coisas ocultas. E eu termino dizendo para você que Jesus responde esse tipo de clamor. Olha o final, o que ele diz? Olha aqui para mim. Versículo 3 diz: Jesus então, o que ele fez? Estendeu a mão, tocou naquele homem e disse: eu quero, eu quero. E o texto diz que aquele homem foi purificado imediatamente. Deixa eu te dizer uma coisa. E eu quero fechar essa palavra simples e objetiva com esta frase: Deus sempre está pronto e Deus sempre quer tocar na minha vida e na sua e nos transformar. Sempre. A questão nunca esteve em Deus. A questão nunca esteve em Jesus. A questão é se você quer. A questão é se você quer. Jesus está aqui para presentear você essa noite. E eu quero orar hoje à noite por pessoas aqui que querem realmente se aproximar de Jesus, que querem
adorá-lo hoje, consciente com as suas emoções e razão de que só Ele é digno da sua adoração e só Ele pode mudar a tua história e o teu destino. Eu quero te convidar nessa aproximação, você vir com o seu coração cheio de fé. E deixa eu te dizer, se aquele homem, ele continuasse olhando para a lepra dele, ele não seria curado. Aquele homem foi curado porque ao invés de olhar para a lepra, ele olhou para Jesus que podia curá-lo. A tua fé precisa tirar os teus olhos da tua condição, do teu estado, da tua miséria, da tua lepra, da tua condição que muita gente diz não dá para mudar. Você sabia que os religiosos da época, eles criam que lepra era uma doença incurável? É por isso, presta atenção, que quando Jesus cura o leproso, Jesus fala assim, ó, não conta para ninguém. A primeira razão é porque Jesus estava sendo interpretado como alguém que estava criando tumulto, e aquilo iria apressar a sua morte. Essa é a primeira razão. Mas a segunda razão, que Jesus fala assim, não fala para ninguém, mas vai lá no sacerdote e cumpre a lei, é porque ele queria que os sacerdotes pudessem entender que quem tinha chegado na terra era Jesus. Não era um religioso, era Jesus, porque eles iriam olhar para Jesus, eles iriam olhar para aquele homem curado e eles iam ter que admitir. Os judeus, presta atenção, eles estavam esperando o Messias, e uma das convicções dos judeus era que aquele Messias que viria, iria curar todo tipo de enfermidade, inclusive os leprosos que eles não criam que podiam ser curados. Por isso que Jesus fala, vai até lá e fala. É para eles, porque Jesus queria dizer, o Messias chegou, Ele quem cura. Eu quero orar com você hoje à noite, que hoje quer ser tocado por esse Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero te convidar a fazer uma oração onde você está aí mesmo, aí onde você está. Uma oração de aproximação a esse Jesus, dizendo, Senhor Jesus, fala no seu coração, Senhor Jesus, fale aí no seu coração isso, declare, mas declare agora com fé, eu me aproximo de Ti, Jesus, agora, para adorá-lo, com as minhas emoções e com a minha consciência, porque Tu, Jesus, é o Deus vivo, verdadeiro. Declare isso, querido, com fé. Fale, Jesus, Tu não és uma religião, Tu és uma pessoa. E agora eu vou contigo e a Ti, Jesus, com a minha lepra. Diga para Ele, com a minha lepra, que Tu sabes qual é. E se você quiser dar nome para ela aí, pode dizer, Jesus, eu tenho vivido prisioneiro da minha lepra, e Tu sabes que é isso. Você pode falar para Ele, mas diz, Senhor Jesus, eu não aguento mais, e hoje eu quero ser tocado pelo toque Teu, Jesus. Toque que transforma a vida, toque que muda destinos, o toque que muda e vai mudar a minha vida, como mudou daquele leproso. Querido, se você fez essa oração agora, eu quero que você levante a sua mão onde você está. Levanta a sua mão onde você está, levanta. Pode levantar sem vergonha nenhuma. Deixa a sua mão levantada agora, querido. Eu vou orar e eu vou pedir para que Jesus toque você, como Jesus tocou naquele leproso. Oh Jesus, olha para essas mãos agora, Senhor, que em oração declararam, Senhor, que eles creem que Tu és poderoso para tocá-los nessa noite aqui e curá-los de suas lepras, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, se move nesse lugar aqui, Jesus, e opera um milagre, Jesus, o mesmo milagre daquele leproso, de cura imediata. Opera sobre essas vidas, desses jovens, desses adolescentes, desses adultos, um milagre, Pai, um milagre nesse lugar, um milagre na história deles. E ó Deus, eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus de Nazaré, que Tu vais fazer isso hoje, para a exaltação do nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Nós exaltamos, Jesus, o Teu nome. Coloca a tua mão no peito, coloca a tua mão no peito agora, e diga, Jesus, diga agora em bem alta voz, declara isso com fé, Jesus, eu recebo o Teu toque, a Tua graça, o Teu perdão, o Teu milagre na minha vida hoje. Eu coloco a minha fé, Jesus, em Ti, só em Ti.